Você já se perguntou por que está sempre cansado, mesmo quando não fez tanto esforço físico? Já teve a sensação de que sua alma está exausta, como se algo dentro de você estivesse sempre em alerta, tentando provar um valor que ninguém te cobrou? E se o que mais está te desgastando não for o trabalho, mas a necessidade constante de se afirmar, de parecer suficiente, de mostrar que consegue? E se o maior cansaço da sua vida estiver vindo da sua tentativa de vencer uma guerra que você nem precisava lutar? A mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se essa mensagem tocar o seu coração, ajude-nos a espalhá-la para mais pessoas e junte-se ao nosso canal. Todos os dias, trazemos uma mensagem de esperança para aproximar você de Deus. Curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal Jovem Galileu. Às vezes, a alma acorda cansada porque dormiu preocupada com o que os outros pensam, e é por isso que a primeira oração do dia é tão importante. Antes de encarar o mundo, é preciso se lembrar de quem você é em Deus. Porque se não começarmos o dia com Ele, terminamos o dia tentando ser quem o mundo quer que sejamos. E isso esgota. Jesus nos convida a um lugar diferente. Um lugar onde o fardo é leve, onde o jugo não aperta, onde há descanso para a alma. Mas esse lugar não está onde costumamos procurar. Não está na vitória que aplaudem, nem na posição que respeitam, nem na imagem que impressiona. Está na humildade. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É como se Jesus dissesse: você está cansado porque está tentando ser algo que não precisa. Está tentando alcançar um padrão que eu nunca te pedi. Está lutando por um reconhecimento que não define quem você é. A humildade é a chave do descanso. Não porque ela remove os desafios, mas porque ela remove a pressão. O humilde não precisa provar. Ele já sabe quem é. E isso basta. Quantas vezes você já se pegou tentando ser forte demais? Tentando carregar tudo, resolver tudo, dar conta de tudo, enquanto por dentro você só queria desabar? Quantas vezes você se calou por medo de parecer fraco ou insistiu por medo de decepcionar? Quantas vezes você tentou vencer para que te amassem mais, te notassem mais, te respeitassem mais? Esse é o cansaço que Jesus veio curar. Esse é o fardo que ele veio aliviar. E ele nos mostra o caminho. Aprender com a sua mansidão. Aprender com a sua humildade. Porque ele, sendo rei, se ajoelhou. Sendo santo, se aproximou dos impuros. Sendo Deus, se fez servo. Não para aparecer, mas para amar. Não para dominar, mas para libertar. O descanso está nisso. Em viver sem se defender. Em andar sem se comparar. Em amar sem esperar trocas. E isso só é possível quando o orgulho perde espaço. Quando a alma se rende. Você não precisa vencer hoje. Precisa apenas se render. Entregar suas lutas, suas ansiedades, seus medos. Jesus não quer que você viva na exaustão de ser forte o tempo todo. Ele quer te ensinar a ser leve. E a leveza nasce da humildade. Porque o orgulho pesa. A comparação pesa. A cobrança pesa. Mas a rendição liberta. Ser humilde é aceitar que você é limitado. E tudo bem. É parar de correr atrás de validações que nunca satisfazem. É entender que o seu valor não está no que você conquista, mas em quem te criou. Deus não te ama mais quando você vence. Ele já te ama no silêncio, no bastidor, na luta invisível. E quando essa verdade entra no coração, o descanso começa. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você já é amado, já é visto, já é cuidado. Um descanso que transforma o jeito de viver. No mundo, nos ensinam que precisamos ser os primeiros, que precisamos chamar atenção, nos destacar, sermos lembrados. Mas o reino é o oposto. No reino, quem se esconde é exaltado, quem se cala é ouvido, quem se abaixa é levantado.
E é por isso que a humildade é tão revolucionária. Porque ela desafia tudo o que aprendemos. Ela não busca palco, busca propósito. Não busca brilho, busca presença. Não vive para impressionar, vive para impactar. Jesus lavou os pés dos discípulos não para ensinar um ritual, mas para revelar um coração. Ele nos mostrou que a autoridade verdadeira vem do serviço, que o amor verdadeiro se revela na simplicidade, que a grandeza do céu se manifesta quando nos tornamos pequenos diante de Deus. E é nesse lugar, onde o ego se cala, que a alma respira. Porque não há mais pressão, só entrega. Você não precisa vencer para ser amado. Não precisa acertar sempre para ser aceito. Não precisa se provar para ser visto. Jesus já te viu, já te aceitou, já te escolheu. A humildade é a forma mais poderosa de viver em paz, porque ela te liberta da ilusão de que você precisa controlar tudo. Ela te ensina a descansar em Deus, a confiar que Ele está conduzindo, mesmo quando você não entende, a permanecer manso, mesmo quando tudo à sua volta grita por reações, a servir com alegria, mesmo quando ninguém reconhece. Porque a alma que anda com Jesus aprende que o reconhecimento que realmente importa já foi dado na cruz. E quem tem isso, já tem tudo. O humilde não vive para aparecer, vive para obedecer. E é nesse lugar de obediência que o descanso floresce. Às vezes, o que mais precisamos não é de um milagre que mude tudo por fora, mas de uma humildade que transforme tudo por dentro. Porque quando o coração se rende, até os pesos mais pesados se tornam leves. Até as batalhas mais difíceis se tornam suportáveis. Até os silêncios mais longos se tornam oração. O humilde encontra descanso porque já não carrega a expectativa de ser algo que não é. Já não vive para impressionar, vive para amar. Já não busca palco, busca propósito. Já não corre por aprovação, anda em comunhão. E é nessa caminhada com Jesus que a alma encontra descanso. Um descanso que não vem do fim da jornada, mas da companhia no caminho. Porque estar com Ele é o suficiente, e quando isso basta, tudo muda. Ser humilde é caminhar na contramão do mundo e, ao mesmo tempo, se alinhar com o coração de Deus. É dizer não à pressa que consome a alma. É desacelerar por dentro, mesmo quando tudo ao redor está correndo. A humildade não grita, ela sussurra, mas seu sussurro ecoa no íntimo de quem precisa de paz. E talvez seja isso que você está buscando agora, um pouco de paz. Não uma paz superficial, que depende do silêncio exterior, mas uma paz que nasce de dentro, que permanece mesmo no barulho, mesmo no caos, mesmo na dor. Essa paz só nasce onde a alma se rende, onde o orgulho se cala, onde o ego para de exigir. É o tipo de paz que Jesus carregava mesmo diante da cruz, porque ele sabia que sua força não estava na reação, mas na obediência. Ele não precisou provar nada para Pilatos. Não precisou se defender diante dos acusadores. Ele permaneceu firme, não porque era fraco, mas porque era manso. Isso é humildade. Escolher a obediência, mesmo quando o mundo exige confronto. E quantas vezes o mundo te empurrou para confrontos que você nem queria? Quantas vezes você sentiu que precisava responder, rebater, se explicar? Quantas vezes você lutou por uma razão que, no fundo, te roubou a paz? Jesus nos mostra que nem toda batalha precisa ser enfrentada. Algumas precisam ser entregues. Ele sabia quem era, e por isso não precisou se justificar. Quando você sabe quem é em Deus, não vive refém da opinião dos outros. Você para de viver para provar e começa a viver para amar. A humildade te protege da necessidade de aprovação. Ela te dá coragem para andar na direção oposta da vaidade. E isso liberta. Porque o orgulho prende. Ele prende nas comparações, nas aparências, nas cobranças. O orgulho nos obriga a usar máscaras, e essas máscaras pesam. Mas a humildade te convida a tirar todas elas, a ser quem você é, diante de Deus e diante do mundo, com vulnerabilidade e verdade. Você já percebeu como o mundo celebra a aparência, mas Deus se importa com o coração? Enquanto o mundo valoriza o externo, o currículo,
o status, o brilho, Deus olha para o interior. E é lá, nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que Ele deseja habitar. Mas esse lugar só se abre com humildade. O orgulhoso fecha o coração para Deus, porque acha que não precisa. Acha que já tem tudo sob controle. Mas o humilde reconhece sua necessidade. Ele sabe que não tem todas as respostas, que erra, que tropeça, que precisa de ajuda. E é exatamente nesse reconhecimento que Deus se aproxima. Ele diz em Isaías 57:15: Habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Olha que lindo! O Deus do universo escolhe morar com os humildes. Ele não busca os perfeitos, busca os rendidos. E é ali, nesse encontro entre grandeza e entrega, que a alma encontra descanso. Talvez você tenha vivido cercado de exigências. Talvez esperem de você mais do que você pode dar. Talvez você mesmo tenha criado padrões inalcançáveis, tentando ser forte, eficiente, impecável. Mas Deus não espera isso de você. Ele sabe que você se cansa. Ele sabe que você chora escondido. Ele conhece o cansaço que ninguém vê. E por isso o convite continua de pé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que Jesus oferece não é um alívio passageiro, não é uma fuga da realidade. É um descanso real, profundo, que começa dentro da alma. Mas esse descanso exige uma decisão. Aprender com Ele. Aprender com sua mansidão. Aprender com sua humildade. E esse aprendizado transforma tudo. Muda o jeito de falar, de reagir, de lidar com as críticas, com as pressões, com os medos. Muda o jeito de viver. Ser humilde é aceitar que não somos o centro, que não precisamos controlar tudo, que podemos descansar sabendo que há um Deus que cuida, que vê, que age. É tirar o peso das mãos e colocá-lo aos pés da cruz. É parar de medir o próprio valor pelos aplausos ou pelas conquistas. É entender que, mesmo sem fazer nada extraordinário, você já é profundamente amado. A humildade te devolve a essência. Te faz lembrar que, antes de tudo, você é filho. E ser filho é suficiente. Não é preciso conquistar amor, porque o amor de Deus não se conquista, se recebe. Não é preciso vencer para ser digno, porque a dignidade vem da graça, não da performance. Não é preciso impressionar para ser aceito, porque o Pai já te aceitou como você é. E isso muda tudo, porque quem entende isso, para de correr, para de competir, e começa a viver. E viver de verdade só é possível quando a alma está leve, quando o coração não está mais sobrecarregado com as pressões do ego, quando as expectativas do mundo não definem mais os seus passos. Jesus não viveu para ser admirado, ele viveu para amar, e foi isso que o levou até a cruz. Ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho do silêncio, do perdão, do serviço. Ele lavou os pés sujos dos discípulos antes de ser traído. Ele abençoou quem o desprezou. Ele estendeu a mão mesmo para quem viraria as costas. E isso não o enfraqueceu, o fortaleceu. Porque a verdadeira força não está na imposição, mas na entrega. Não está no grito, mas na mansidão. Não está em vencer, mas em permanecer. E essa é a força que a humildade oferece. A força de quem descansa, mesmo em meio à tempestade. A força de quem confia, mesmo sem entender. A força de quem ama, mesmo sem ser amado de volta. Você não precisa mais viver cansado. Jesus te oferece um novo caminho, um caminho de rendição, de mansidão, de leveza, de verdade. Mas esse caminho começa com um passo: reconhecer que você não precisa ser tudo, que você não precisa dar conta de tudo, que está tudo bem em ser pequeno, está tudo bem em ser imperfeito, está tudo bem em não ser lembrado, aplaudido, exaltado. Porque quem é humilde já entendeu que o aplauso do céu vale mais do que qualquer elogio da terra. Já entendeu que o olhar do Pai basta, que o toque de Deus sustenta, que a presença dele é tudo. Quando a alma entende isso, ela descansa.
E esse descanso não é passividade, é confiança. Não é inércia, é fé. Não é desistência, é entrega. Uma entrega que te liberta do peso de precisar vencer e te permite apenas viver, em paz, em verdade, em comunhão com Deus. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento sua alma se identificou com essa busca por descanso, por leveza, por um jeito mais verdadeiro de viver, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa palavra. Escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Queremos caminhar com você. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal Jovem Galileu e ative as notificações. Aqui, cada palavra é um abraço, cada vídeo é um passo mais perto de Jesus. Que sua alma encontre descanso e que a humildade seja o seu novo jeito de viver. Amanhã tem mais. Vamos seguir juntos, aprofundando essa jornada de fé, descanso e transformação.